Gestão de crise é aquela hora em que quem está responsável pela direção e pela gestão de uma instituição tem que ter uma atenção já voltada para as possibilidades de ocorrência de eventos inesperados, que nós chamamos de eventos adversos. Temos gestão de crises grandes, como pandemias, como alagamentos e enchentes, como acidentes de grandes proporções, em que as pessoas são deslocadas para hospitais que não têm suporte, muitas vezes, para atender a essas intercorrências. Aí a necessidade de que sempre se esteja preparado ou se tenha um plano de contingência para atender aquilo que não está dentro da programação. Na pandemia, agora, questão de pouco tempo, tivemos um exemplo muito claro do que foram as dificuldades de gestão de crise que o poder público encontrou. E muitas vezes hospitais superlotados sem condições de atendimento. O que acontece é que nós não nos preparamos para o que não está dentro da previsão. Então, a gestão de crise não é só a gestão do momento em que acontece o problema, é se preparar para o problema que poderá acontecer. Na minha experiência de avaliador, eu tinha sempre o hábito de chegar nos diferentes setores de um hospital ou de uma clínica e perguntar, e se acontecer tal problema? Às vezes as pessoas me olhavam e diziam assim, mas nunca aconteceu. Não, eu não estou perguntando se nunca aconteceu ou se aconteceu, eu quero saber, e se aconteceu, o que vocês fazem? E as pessoas ficavam surpresas. Mas isso é justamente o que nós estamos falando em gerenciar crises. É vocês terem antecipado o problema e terem uma avaliação daquilo que já pode estar preparado dentro da sua estrutura para atender esse tipo de dificuldade. Agora, recentemente, passamos por essa inundação aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde muitos comentários vieram no sentido de não estávamos preparados, não tínhamos condições de enfrentar uma enchente tão grande, não tínhamos isso, não tínhamos aquilo. A discussão ainda não terminou, pessoal. Muitas pessoas devem chamar a responsabilidade para si, os nossos dirigentes, os nossos poder executivo, e criarem situações que evitem, no futuro, uma calamidade com consequências tão grandes. A gestão de crise é justamente o quê? É ter já programada ações que possam ser postas em práticas no momento em que a crise acontece. O que muitas vezes nós vemos na vida real? As pessoas não se preparam para o imprevisto e dentro daquilo que acontece do imprevisto, o evento adverso, elas se veem muito perdidas e passam a tomar medidas emergenciais e muitas vezes mal pensadas. Às vezes é a única coisa que conseguem fazer. Mas olhem bem, quando nós pensamos em gerenciamento de crise, nós temos que ter em mente um foco bem claro para todos nós. Nós temos, na qualidade de gestor, que estar preparados para os eventos adversos. E quando eles acontecerem, nós já temos uma estrutura capaz de atendê-los integral ou parcialmente nas suas necessidades. Isso em hospital, na avaliação que eu sempre fiz pela ONA, a gente leva muito em conta se um setor do hospital ou se o hospital como um todo estaria preparado para um momento de crise muito intensa. Isso teria que ter uma visão clara do gestor, preparar para o imprevisto. Nós não podemos ter simplesmente as nossas rotinas focadas em atividades específicas e não trazermos para a atividade aquilo que seriam as ações que evitariam ou minimizariam os efeitos negativos de um evento adverso. Gestão de crise não é uma simples falácia. Gestão de crise é uma coisa muito complicada e sempre exige do gestor, de quem está na categoria de executivo, de definidor das políticas, estar preparado para os eventos não previstos. Sempre nós temos que prevenir, até a gestão de crise dentro de casa. Com crianças pequenas, não podem chegar perto do fogão quando tem uma panela com a alça de fora. Por quê?
a criança pode simplesmente levantar e puxar a alça e derramar um conteúdo quente, fervendo, em cima dela. Qual é a gestão de crise? Não coloquem alça para fora da margem do fogão e não deixem as crianças se aproximarem do fogão. Isto é uma gestão de crise doméstica, simples, fácil. Gestão de crise é assunto para muito tempo da nossa vida. Um grande abraço a todos.